Olá, povo de Deus, quarta-feira, 11 de outubro de 2023. São João 23, 27ª semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jonas 4, de 1 a 11, Lucas 11, de 1 a 4. Este desfecho causou em Jonas profunda mágoa e irritação. Orou então ao Senhor, dizendo: Peço-te, me ouça, Senhor. Não era isto que eu receava quando ainda estava em minha terra? Por isso antecipei-me fugindo para Tarsis. Sabia que és um Deus benigno e misericordioso, paciente, cheio de bondade, e que facilmente perdoas a punição. E agora, Senhor, peço que me tires a minha vida. Para mim é melhor morrer do que viver. E disse o Senhor: Achas que tem boas razões para irar-te? Jonas saiu da cidade, estabeleceu-se na parte oriental e ali fez para si uma cabana, onde repousava à sombra, a ver o que ia acontecer à cidade. O Senhor Deus fez nascer uma era que cresceu sobre a cabana para dar à sombra à cabeça de Jonas e abrandar seu aborrecimento. E Jonas alegrou-se grandemente por causa da era. Mas ao raiar do dia seguinte, Deus determinou que um verme atacasse a era e ela secou. Quando o sol se levantou, mandou Deus do Oriente um vento quente, e o sol bateu forte sobre a cabeça de Jonas, que se sentiu desfalecer. Teve vontade de morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Disse Deus a Jonas: Achas que tem boas razões para irar-te por esta era? Sim, respondeu ele. Tenho razão até para morrer de raiva. O Senhor replicou-lhe: Tu sofres por causa desta planta que não te custou trabalho e não fizeste crescer, que nasceu numa noite e na outra morreu. E eu não haveria de salvar esta grande cidade de Nínive, em que vivem 120.000 seres humanos, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda, e um grande número de animais? Chegamos ao final da novela de Jonas, e um final que mistura drama e humor. O contraste entre a misericórdia de Deus e a estreiteza de Jonas é muito gritante. Jonas tinha dificuldade de entender que a generosidade de Deus não se limitava a um povo, por mais que este povo tenha sido tratado com tanto carinho ao longo da história. A profecia de Jonas surtiu efeito. O povo de Nínive se converteu, ele ajudou no processo de salvação da cidade. Mas ele entendeu o contrário. Com o perdão de Deus, sua profecia de desgraça não se realizou. Ele preferia que sua profecia se concretizasse ao invés de ver um povo salvo e feliz. Ele se constitui num autêntico profeta da desgraça e que confia mais na sua profecia do que na bondade de Deus. O episódio da cabana de Era que Deus providenciara para abrigar o profeta e sua destruição como iniciativa do próprio Deus foi mais uma tentativa divina de convencer o profeta de que tudo depende de Deus e que cabe a ele respeitar suas decisões. Deus revela sua imensa misericórdia que contrasta com a mesquinhez de Jonas de maneira forte e evidente. Tu sofres por causa de uma planta e eu não deveria ter compaixão de todo um povo? A novela termina sem a gente saber se o profeta fora convencido de seu fechamento à proposta de salvação universal de Deus. Suas últimas palavras: melhor morrer do que viver, tenho razão até para morrer de raiva,
são as que ficaram em nossa mente e coração. Quantas vezes nós nos desanimamos uns dos outros? De vez em quando a gente até tenta a conversão de alguém, mas sem muito acreditar. Uma postura muito próxima da do profeta Jonas. Mas Deus nunca desiste da gente. Essa certeza é evidente na novela de Jonas. Lucas 11, de 1 a 4. Um dia Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de que precisamos, e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Jesus orante é uma característica particular do evangelista Lucas. Essa atitude de Jesus desperta em seus discípulos o interesse por também ter maneira própria de se comunicar com o Pai, e dizem a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. A resposta de Jesus é com o que nos habituamos a chamar de Pai Nosso. Desta forma, inaugura-se um relacionamento próximo e íntimo com Deus, enfrentando a imagem de Deus tão própria do judaísmo, que é terrível e temível. Como afirma o teólogo espanhol Andrés Torres Queiruga, a religião bíblica é eminentemente pessoal. Desde o primeiro momento estabeleceu-se com Deus uma relação de tu a tu, uma relação que o ser humano se sente interpelado por alguém com o qual pode falar, ao qual pode escutar, diante do qual se sente responsável, pelo qual se sente salvo. Santificado seja o teu nome. A revelação de que Deus é Pai não pode empanar o grande reconhecimento de sua santidade. Ele é próximo como Pai e é santo na sua natureza. Pai Santo. Está aí uma das mais profundas revelações da religião judaico-cristã. Venha o teu reino. O reino é o centro da vida de Jesus, e estar aberto para que o reino venha é estar aberto ao projeto de Jesus. Dá-nos em cada dia o pão da nossa subsistência. O simbolismo do pão será usado por Jesus como uma das formas para perpetuar sua presença entre nós. Trata-se de um alimento vital que simboliza tudo o que o ser humano precisa para viver dignamente, crescer e realizar-se. Pão, vestuário, cultura, habitação. Porém, o pão, assim como o Pai, tem que ser nosso e não somente de um ou de outro. Fica evidente o aspecto coletivo e comunitário na oração ensinada por Jesus. Pão é também a Eucaristia, a palavra de Deus, porque não só de pão vive o homem. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos. Sem a misericórdia no relacionamento, o projeto de Jesus não se realiza. Quem primeiro nos perdoou, quem primeiro nos amou foi Deus. Portanto, não há como ser seguidor de Jesus sem o exercício do perdão e do amor entre nós. Perdão das nossas faltas e dívidas. Não nos deixes cair em tentação. A consciência de nossa fragilidade, de nossas fraquezas, é fundamental para assumirmos o projeto de Jesus com vigilância e perseverança. Trata-se de uma oração completa e que precisa ser repetida cada vez com mais consciência e comprometimento.
celebramos hoje São João 23. Foi eleito Papa no dia 28 de outubro de 1958, considerado inicialmente um Papa de transição, depois do longo pontificado de Pio XII. E ele convocou, para surpresa de muitos, o Concílio Vaticano II, que visava a renovação da Igreja e a formulação de uma nova forma de explicar pastoralmente a doutrina católica ao mundo moderno. No seu curto pontificado de 5 anos, escreveu 8 encíclicas, sendo as principais a Mater et Magistra, Mãe e Mestra, e a Pater Terris, Paz na Terra, conhecido como o Papa Bom. Um beijo no seu coração.